Gente, muito prazer. Eu sou Daniel Caetano, sou cineasta. Estou aqui porque tive licenciamento para 2 filmes na Lei Paulo Gustavo, promovido pela SESEC, né? Então licenciei um curta chamado Coisas Nossas e um longa chamado Verão e Rios. Então estou aqui para fazer a contrapartida, apresentando aqui uma oficina sobre dramaturgia e roteiro. O que eu pensei em fazer seria um pouco uma continuidade, já que eu dei 2 aulas, eu tentei organizar para que as 2 sejam complementares, até porque isso aqui vai para a internet, e aí para a internet as pessoas vão poder assistir a uma aula e depois a outra e não ficar a mesma coisa, né? Que esse é meio ser a mesma coisa, então foi complementar. Então na primeira aula eu falei basicamente sobre os conceitos aristotélicos da dramaturgia. Eu falei sobre a arte poética e os principais conceitos que o Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, falou, analisando as tragédias gregas. Por quê? Porque esses conceitos são reaproveitados em praticamente todos os manuais de roteiro, todos os livros sobre roteiro e dramaturgia que a gente tem desde o romantismo. Assim, todos esses livros sobre cinema que a gente pega, nos últimos 15 anos deve ter sido publicado mais de 1000, todos eles vão partir de uma série de conceitos que o Aristóteles colocou lá 2.500 anos atrás, para começar o início, meio e fim. A ideia de 3 atos, que é um fundamento, né? Então, essa segunda parte da aula eu pensei em me focar em 3 livros de 3 autores brasileiros publicados já tem algum tempo. Os 3 livros, nenhum deles é muito recente, a gente tem outros autores recentes que já se debruçaram sobre isso aí, mas eu gosto muito desses 3, eles são diferentes entre si, então eu achei que valeria a pena para a gente conversar. O primeiro livro é O Roteirista Profissional, Televisão e Cinema, do escritor e roteirista Marcos Rey, Edmundo Donato, que passou a usar o pseudônimo de Marcos Rey. E, se não me engano, o aniversário do Marcos Rey era ontem ou é hoje, acho que é 17 ou 18 de fevereiro. O outro é do Doc Comparato, da Criação ao Roteiro, que foi o livro mais lido sobre roteiro no Brasil. E o terceiro é do Luiz Carlos Maciel, o grande guru da contracultura. Tinha uma coluna sobre contracultura no jornal na década de 70, e ele depois se tornou roteirista e escreveu um livro chamado O Poder do Clímax, Fundamentos do Roteiro de Cinema e TV. Nenhum dos livros é muito grande, na verdade. Hoje em dia alguns outros livros bastante interessantes, bastante ricos, foram publicados pelo Flávio Campos. Também tem um que se tornou muito referência nos últimos anos, que se chama Story, de um roteirista e, na verdade, sobretudo consultor de roteiro norte-americano chamado Robert McKee, que é um livro bastante interessante, bastante rico, e que busca fugir um pouco de certos lugares comuns que foram construídos nos últimos tempos. Mas o livro, vou começar aqui pelo livro do Doc, que em grande parte ele recebe a influência de 2 roteiristas, 2 pensadores de roteiro de países muito diferentes. O Sid Field, que durante uma época foi muito influente na indústria com as regras que ele propôs sobre plot, multiplot, plot point, sobre o ritmo da história, uma forma até um pouco industrializada demais, mas o Doc absorve bem algumas coisas interessantes do Sid Field. E o francês Jean-Claude Carrière, que vai por outro lado completamente diferente, bem anti-industrial. O Doc, ele foi um cara que escreveu muito roteiro, escreveu de cinema também, muito roteiro de TV, e esse roteiro dele durante os anos, ele escreveu nos anos 80, durante os anos 80, 90, foi a principal referência de texto de roteiro no Brasil. E ainda tem um valor muito grande, então eu queria contar aqui alguns conceitos que ele vai levantar, né? Ele vai repetir uma série de aspectos levantados pelo Sid Field, tanto ele quanto o Maciel vão frisar muito a questão dos 3 atos, né? Que é uma coisa que se resgata desde lá do Aristóteles, e que o Sid Field vai separar os atos em subatos e marcar quais são os pontos que vão fazer a transição de um ato a outro, são chamados plot points, né? O tempo que cada plot point tem que acontecer. O Doc, ele vai trabalhar um pouco com isso daí, o Luiz Carlos Maciel também, mas o Doc, ele vai começar apontando que o roteiro, ele tem 3 aspectos fundamentais. Isso é bastante interessante, bem interessante isso daí.
ele aponta que o roteiro tem um logos, um patos e um ethos. O que é o logos? Quer dizer, é a lógica da coisa, é como que o tema se apresenta, o que ela propõe, né? Tanto a forma escrita do roteiro, como as falas dos personagens, de alguma forma, quer dizer, são esse logos, por que vai gerar um determinado conflito, né? Por que a coisa acontece, qual é o contexto disso daí. Isso daí é o logos de cada história. A história terá um patos. O que é o patos? É o sofrimento, é a dor, é o drama. Então o conflito enseja um drama. Alguém está ganhando, alguém está perdendo. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Há uma perda, há um sofrimento, há uma angústia. O espectador ele se envolve com o sentimento. Ele não vai se envolver com a discussão lógica, ele vai se envolver com o sentimento, né? A gente vai ver um filme para projetar os nossos sentimentos nos personagens e torcer por algum deles. Então, essa questão do patos, de qual é o sentimento fundamental da trama, é decisiva. E o ethos são os procedimentos, é a discussão sobre os procedimentos, é a ética. Ele aponta que, assim, desde o início da ideia do roteiro, e ele vai marcar muito essa importância da ideia, o roteiro ele precisa ter muito claro quais são os logos, o patos e o ethos que se procura desenvolver, né? E aí ele vai colocar que esse roteiro ele vai se construir em 6 etapas. No primeiro momento ele diz, antigamente quando ele começou a dar aula de roteiro, ele colocava, primeiro você tem uma ideia, aí você escreve uma sinopse, aí você escreve uma escaleta, e aí você escreve um primeiro desenvolvimento, e aí você chega a um roteiro final. Ele diz, na verdade, isso é um processo, isso são etapas de um processo, mas não são os elementos fundamentais. E aí ele resolveu apresentar assim, como é que essa construção, a partir de elementos fundamentais, não etapas. Os elementos vão ser a ideia, que é o primeiro elemento de todos. Essa ideia, ela vai ter que delinear um conflito, né? Por exemplo, queremos mostrar, a ideia é de mostrar um jovem querendo se tornar jogador de futebol. Tem essa ideia. Aí qual o conflito? O que dificulta para ele se tornar jogador de futebol? Quais são as dificuldades que ele vai ter que superar? Aí você vai ter que ter os seus personagens. Você vai ter que desenvolver por que esse jovem quer ser jogador de futebol, e qual o contexto cultural que ele vem, né? Quais são os personagens que cercam ele. Aí você vai ter que desenvolver toda essa relação entre os personagens. Aí você vai ter a ação dramática, que vão ser as cenas que vão, de alguma forma, apresentar essas situações. Aí você vai ter o tempo dramático. Esse tempo dramático é como essas cenas se desenrolam, como o conflito se apresenta, qual vai ser o ritmo mesmo que a coisa vai apresentar. O conflito aparece logo de cara, é tudo cadenciado de uma forma muito rápida, ou a gente vai ter que ter um tempo para entrar na história, conhecer os personagens. Então o roteiro já tem que prever isso daí, para no final, quando tem todos esses elementos, chegar a uma unidade dramática. Essa unidade dramática é quando você tem toda essa organização de uma ideia com seus personagens, tendo uma ação, as ações dramáticas espalhadas com seus tempos determinados, e aí você tem tudo isso de alguma forma conjugado naquilo que ele vai chamar de unidade dramática. Para ele são esses elementos fundamentais para a gente chegar à construção de um roteiro. Não as etapas, mas são os elementos que vão ter que ser pouco a pouco desenhados para que se construa esse roteiro. E aí ele levanta uma coisa que é muito interessante, que não está no Seedfield, que não está nesses manuais, mas que ele vai trazer de fora também do Carrière, mas sobretudo de uma leitura de Gramsci, que é falar da ideologia do emissor. E é muito original, no livro de roteiro brasileiro, traga essa questão ainda nos anos 80, né? Que hoje ainda está tão em voga, né? Quer dizer, quem narra uma história está apresentando uma ideologia. Essa ideologia se dá dentro de um circuito, de um sistema ideológico, em que há ideias hegemônicas e ideias que são contra-hegemônicas. Você tem que saber onde você está se colocando nesse lugar. O roteirista tem que entender que ele está se colocando nesse lugar e qual o preço que vai custar. Eventualmente, se você quer narrar uma história que tem uma ideologia contra-hegemônica, você vai ter que trabalhar com ideias hegemônicas para tornar mais palatável.
que o que é contra-hegemônico, bom, a maior parte das pessoas não partilha da tua ideologia. Ou você pode partir para marcar a posição. Mas aí você sabe que o seu filme vai atingir menos gente, porque muita gente vai recusar aquela ideologia. Quer dizer, por exemplo, falando aqui de temas polêmicos, aborto ou drogas, a favor da liberação de drogas. É um tema que envolve uma determinada ideologia. A ideologia hegemônica na nossa sociedade, gosta disso, é que as drogas devem ser proibidas. Se você quer trazer esse elemento, essa perspectiva contra-hegemônica, devem ser legalizados, você vai ter que cercar ela de um monte de perspectivas hegemônicas, para que quem está do ponto de vista hegemônico diga, não, mas esse aqui, que eu discordo, mas faz sentido num contexto geral. Se você parte para não, você é contra-hegemônico, só for a legalização das drogas, do direito ao aborto, de uma série de outras coisas polêmicas, marcando a contra-hegemonia, tudo bem, você está marcando uma posição, mas você sabe que você está perdendo seu público. Porque ele se insere num determinado circuito ideológico, com o qual você pode até brigar. Não é que você não pode brigar, você pode brigar, mas você tem que saber o custo dessa briga, que é também, às vezes, não conseguir comunicar, porque as pessoas recusam. É muito interessante ele trazer isso lá num manual de roteiro da década de 80, né? Fala, não, existe uma perspectiva ideológica. E quem produz uma narrativa está se inserindo nesse sistema de disputa ideológica em que existem hegemonias. E se você quer ser contra-hegemônico, você vai ter que trabalhar com os elementos necessários para fazer o seu discurso bombar. Por outro lado, o sistema ideológico, se você quer, por exemplo, fazer uma novela em que vai mostrar que o amor é bonito, que as famílias devem ser unas, isso aí é hegemônico. Então você vai conseguir atingir um monte de gente. Desde que você consiga, enfim, ter uma série de outros elementos. Mas a tua ideologia não vai ser o filtro, que as pessoas vão dizer, não, não aceito. Né? Isso é uma questão que é importante para quando você vai levantar o roteiro. Né? E eu acho muito interessante que ele traga isso aí. Ele traz muito, o Doc também, essa importância de reconhecer o valor da ideia que dá origem ao roteiro. E como é difícil desenvolver essa ideia. Ele elenca uma série de mecanismos possíveis para se ter uma ideia. Pode ser uma ideia verbalizada. Alguém te contou uma história e você pensa nisso aí. Pode ser uma ideia da memória. Você lembra de uma determinada ideia e aí desenvolve e tal, e uma determinada circunstância você transmuta essa ideia em outra coisa, a partir de uma lembrança sua. Ou pode ser uma tradução. Você pega uma determinada história e traduz para outro contexto e faz uma ideia original. Enfim, existem várias formas de elaborar uma ideia, mas ele diz, essa ideia é o que dá ponto de partida para o teu roteiro. Você tem que saber qual ela é, desde o início. Você não pode querer fazer um roteiro e ir mudando de ideia no meio do caminho. Não, a minha ideia é essa, e depois você vai mudando tudo de acordo com a ideia, mas não muda a ideia. Porque aí você está mudando o filme, você está mudando tudo, tá? Abandonando a ideia que era o original e querendo fazer algo novo. Tá? Segue tiroteio. Então, amarrar essa coisa da ideia, e aí tem que conseguir se libertar também de certas travas que a gente tem para as ideias. Porque nós todos vamos ter ideias que são ligadas a questões que são das nossas perspectivas de vida. Então, às vezes é preciso assim, ele vai ter um capítulo dedicado à criação e psicanálise. É preciso se autoconhecer para poder também soltar as travas para que ideias diferentes possam surgir. E vai observar também o fundamento que é o seguinte, o que vai fazer toda a trama correr, o que vai fazer a ideia funcionar, é o passo seguinte à ideia, é o conflito. Não existe drama, não existe patos, não existe associação do espectador com os sentimentos do personagem, não existe essa projeção, se não houver o conflito. E a capacidade desse conflito se tornar crível, se tornar algo que o espectador é capaz de se identificar, mesmo que ele não esteja envolvido com aquilo, né? Vai mostrar o conflito, né? De o que é você conseguir ter um cotidiano tranquilo no meio de uma esfera de violência urbana, de guerra de drogas e tudo mais. Uma pessoa que vive num local totalmente protegido pode se identificar com aquilo. Mas você tem que ter esse conflito forte, que é totalmente crível. Porque a pessoa vai dizer, não, gente, isso aqui, eu poderia ter nascido aqui e ter esse tipo de vida. Aí a pessoa vai entender a dor do conflito. Então, sem o conflito, sem um conflito potente, você não consegue fazer a tua história andar. Já o Luiz Carlos Maciel,
que escreveu O Poder do Clímax, ele vai, de alguma forma, para começar, ele vai marcar muito essa questão do clímax que eu vou falar mais tarde, e ele vai se amarrar muito também nos conceitos do Aristóteles, sobretudo na ideia dos 3 atos. Ele vai dizer, para começar, o seguinte: quando você vai escrever um roteiro, você tem que entender que você não vai contar nada. O roteirista, ele não narra, ele não conta. O roteirista descreve. Ele tenta trazer esse aspecto objetivo, né? Você não tem que seduzir o leitor com determinados aspectos que são de um narrador. O roteirista não é um narrador. O narrador é a câmera. O roteirista, ele descreve o que a câmera vai mostrar. Né? É um trabalho de uma linguagem quase burocrática. Você tem que dizer, olha só, você não pode ficar trazendo o sentimento. O sentimento vai estar no espectador, o sentimento vai estar nos personagens. Mas o que cabe ao roteirista é descrever a ação. É mostrar como a ação vai se apresentar. Então, quer dizer, esse roteirista, ele tem que, através desse desenvolvimento da ação, fazer com que o espectador, ele saia de um determinado ponto, que vai ser esse início, para chegar até um fim, em que vai se desenrolar um determinado drama. É preciso que a pessoa que está lendo o roteiro, ela consiga entender esse drama a partir da mera descrição de falas e ações. Você não pode colocar o pensamento do personagem, um sentimento ou uma descrição que seja mais emocionada em um determinado lugar. A emoção não tem lugar no roteiro. O lugar da emoção no roteiro está dentro dos personagens. Ao roteirista cabe ser quase aquela coisa do legista, né? Tem que descrever como a coisa se apresenta. E ele vai marcar muito esse aspecto dos 3 atos. Né? Quer dizer, é preciso de alguma forma definir como é que a ação se apresenta no seu início, no seu primeiro ato, que vai apresentar todos os seus personagens e vai começar a delinear o conflito, vai delinear e até marcar um momento em que o conflito se agrava, se impõe. E aí todo o segundo ato é como lidar com esse conflito, indicando, né, um momento de crise. Esse momento de crise radical é o que leva ao terceiro ato, onde vai se desenrolar o clímax. Aí ele vai colocar assim, como conceitos fundamentais: você tem um tema, você tem que saber qual é o tema que você vai estar tratando, né, para você conseguir pensar qual é o seu contexto e como esses personagens vão se relacionar com esse tema, construir os seus personagens a partir do tema, a partir dessa perspectiva. O problema, que vai ser o que vai dar origem ao conflito, a ação, e ele vai chegar a uma coisa muito interessante em relação ao pensamento que se apresenta no roteiro, que esse pensamento só se fecha no final, só se esclarece no final, é a premissa. Quer dizer, quando a gente narra toda uma história e um personagem faz um determinado percurso e supera um conflito, ou não supera, é destruído pelo conflito, chega-se a uma conclusão. O que é essa conclusão? Essa conclusão é a premissa que estava lá desde o início. Por que você saiu de um ponto para chegar em outro? Você está saindo daqui, você tem que saber para onde você vai. Então você tem uma premissa que só vai se tornar absolutamente clara quando você conclui. Quer dizer, coloca assim, o confronto da ação com o problema leva a um tipo de resolução. E essa resolução vai fazer a gente chegar a uma conclusão. Essa conclusão é a base da ideia inicial e ela se chama premissa. Aí ele vai colocar a ideia de uma curva dramática. A curva dramática é assim, exposição, você apresenta os personagens, apresenta o contexto deles. Ataque, surge o problema. Surge algo que precisa ser resolvido. Aí você tem uma complicação, que vai ser aquilo que vai se dar no segundo ato, em que o problema vai se tornar mais agudo, que a gente já não sabe se vai ter uma solução. Aí a gente tem o clímax, que é onde vai se apresentar um momento agudo em que vai ter que ter um vencedor. E aí a gente tem a resolução, que é o posterior à decisão do clímax. E aí ele vai fazer uma comparação muito curiosa, falando dessa estrutura
com uma teoria do William Reich sobre o orgasmo. E vai colocar o clímax é para narrativa como o orgasmo é para a relação sexual. Ele faz até essa ousadia. O Maciel era um pensador da contracultura, era um cara que de alguma forma trabalhava com aqueles conceitos reichianos de repressão. Então é muito curioso que ele vai colocar no manual de roteiro, isso fica até meio desconcertado, caramba. Mas ele vai fazer essa metáfora, quer dizer, de repente tem um auge tal, e é preciso que o desenvolvimento do roteiro pense a coisa como esse labor, até o momento em que vai estourar. Não é por acaso que o texto dele vai falar o poder do clímax, que o poder do clímax é o momento em que vem a emoção total, e é preciso construir esse momento de emoção. E aí ele também vai falar, ainda relembrando outras leituras, vai apontar como um exemplo a jornada do herói, que foi desenvolvida pelo Christopher Vogler a partir dos estudos do pesquisador de mitos Joseph Campbell. Né? Essa jornada do herói foi muito fundamental para a construção de narrativas como, por exemplo, o Guerra nas Estrelas, né? Do George Lucas, lá atrás, o percurso do Luke Skywalker é um desenho basicamente da teoria do Christopher Vogler, e ele vai contar aqui, quer dizer, tem uma construção perfeita daquilo que seria o momento do clímax. E o personagem foi apresentado à exposição, surgiu o problema, ele tenta fugir da questão, a coisa se complica e quando já não tem mais forma de fugir, aí ele vai encarar o Darth Vader, ele vai ter o clímax, a grande batalha.